conceito de gramática, que é principalmente a pessoa saber ler, escrever e falar corretamente. Falar também. Falar não é só uma coisa da retórica, né? Então, assim, todas as disciplinas do Trivia, elas se articulam, muitas vezes elas se sobrepõem, como eu falei na aula passada, e elas também se sobrepõem em diversos conteúdos, mas elas têm uma ênfase, cada uma tem uma ênfase, né? Assim como a memória, os nossos sentidos, nossa percepção, ela busca a beleza, ela busca as coisas belas, aprazíveis. A nossa memória, ela busca o encantamento, ela busca a beleza, né? Então, assim, a gramática, é, num sentido amplo, né, a literatura, ela traz esse enriquecimento do imaginário, né, da memória, permitindo que a gente possa apreciar melhor a beleza das coisas. Apreciar a beleza, muitas vezes é preciso ter uma formação do gosto, né? Então, a pessoa ter algum conhecimento anterior, ter uma bagagem para que ela possa gostar daquilo, né? E apreciar com mais profundidade, né? Então, assim, a gramática, ela pode ser definida assim em dois pontos assim que eu vejo assim essenciais, assim, dois pilares, né? Um é ler, escrever e falar corretamente, né? Ler, escrever e falar corretamente. Quando fala corretamente, hoje pode soar mal para muitas pessoas, muitos até educadores, né? É, mas é no sentido de ser fidedigno, né? Quando fala corretamente, no sentido de a comunicação ela ser eficiente. Então, você escrever e falar e se comunicar de forma eficiente. Como eu expliquei na aula passada, toda a respeito disso, a importância da comunicação ser eficiente, e a gente não está assim, preso só na nossa cultura imediata, do nosso bairro, da nossa cidade, a gente poder se comunicar com todos aqueles falantes da nossa mesma língua, independente do lugar geográfico que mora, independente também do tempo que escreva, se foi há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, ou então registros que ficaram também para a posteridade. Então, a gente saber a gramática tem essa função, então, de permitir a comunicação entre as pessoas e o que é comunicado ser de forma fidedigna, ser de forma eficiente. Por isso que correta, tá? Então, quando eu falar correto, é isso. Correto quando uma pessoa A fala alguma coisa, B entende exatamente aquilo que A fala e não interpreta de outra forma, né? Então, escrever, falar e ler corretamente ler aquilo que o autor quis que nós compreender, quis que a gente tivesse entendido daquela obra, né? Muitas vezes uma obra é feita de forma mais aberta para interpretarmos, então tem abertura para interpretação aí sim, a pessoa pode interpretar, mas muitas vezes não tem abertura para interpretação, ou tem já alguma coisa definida, então aquilo é importante que a pessoa tenha a capacidade de alcançar aquele entendimento, né? Então, assim, o foco da gramática é a eficiência da comunicação por um lado, né? Eu falei que a gramática tem dois aspectos, né? E falei de um aspecto, que é esse do correto, né? Do escrever, falar e ler corretamente, com foco na eficiência da comunicação. O outro ponto da gramática, outra perna da gramática que eu vejo que é fundamental, é o que eu falei na aula passada da erudição, que é justamente a formação do imaginário pela literatura, né? Aí eu expliquei na aula passada a respeito da erudição, do que é erudição, então eu peço para olharem lá a aula passada, porque é um pouco diferente do que se tem hoje como erudição, tá? Essa palavra. Erudição vem de um homem polido, né? Então, uma pessoa polida, a pessoa erudita é aquela que é polida, aquela que foi trabalhada, aquela que foi cultivada. Então, esse é o significado, a etimologia da palavra erudição, né? Mas é uma pessoa cultivada e polida através da literatura.